Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula das nossas lições da faixa etária de jovens da nossa Escola Bíblica Dominical. Continuamos o nosso trimestre, primeiro trimestre de 2023, com o seguinte assunto: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Hoje vamos falar sobre a santidade de dentro para fora. Vamos ver que o agir de Deus, a ação, do Espírito de Deus acontece no coração do homem e, a partir de então, se expande para todas as áreas da vida. Nós temos um texto principal em Mateus 23, verso 27, está baseado aqui nesta porção bíblica, que diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus está confrontando aqui os escribas e fariseus que tinham uma preocupação excessiva com o lado externo, com aquilo que era visível aos olhos das pessoas, mas, por outro lado, se descuidavam com o seu interior. Então, Jesus chega a compará-los com sepulcros caiados. Como que essa comparação é legítima? Porque o sepulcro caiado por fora é realmente branco, bonito, arrumadinho, mas por dentro podridão, Então, o resumo da nossa lição diz que Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. É o resultado de uma transformação real, total, na vida da pessoa. Mateus 15, verso 10 ao 14, é o nosso texto bíblico que tomamos como referência para lermos em sala de aula, e Mateus 23, verso de número 25 ao versículo de número 28. Vamos ler apenas a primeira porção, que está em Mateus 15, do 10 ao 14, são apenas 5 versículos. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, Jesus deixa claro que realmente prejudica o homem, que vem de dentro, que é resultado de uma vida espiritual corrompida que corrompe todo o corpo. Introdução. Na lição deste domingo, que será ministrada próximo dia 12 de fevereiro, a lição desse domingo, vamos conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica da época. Os escribas e fariseus são, por diversas vezes, confrontados por Jesus por serem hipócritas, por serem belos atores, mas péssimos praticantes daquilo que eles mesmos ensinavam às pessoas na sua época. Eles são desmascarados por Jesus em suas muitas pegadinhas teológicas, cujo intento era apanhar o mestre em alguma contradição, ou seja, quando eles faziam perguntas, eles não estavam querendo aprender, estavam querendo pegar o mestre em alguma contradição. Característica ruim, porque Deus tem um compromisso muito sério com quem é sério. Então, se você se aproxima do Senhor querendo aprender de Deus, inclusive tem um texto bíblico lá no Salmo onde diz que o Senhor nosso Deus é o Deus que ensina o caminho aos pecadores. Se o pecador quer aprender acerca do caminho de Deus, Deus está pronto para ensinar para ele. Agora, agindo como agia aqui os fariseus,
não vai ter ensinamento, né? Vai ter uma reprovação. Então veremos que Jesus advertiu aos escribas e fariseus e a nós também que a santidade deve vir de dentro para fora e não o contrário. De fato, não acontece de fora para dentro. Não é somente, por exemplo, mudar a maneira de sentar, de levantar, não é somente mudar a veste. Tem que mudar o intento, o desejo, o propósito, a vontade, né, do coração. Isso muda quando o homem entrega-se para Jesus e o Espírito Santo tem total liberdade de ação na sua vida. Primeiro tópico, a hipocrisia dos fariseus e escribas. A origem dos fariseus. Joséfo defendia que o judaísmo, nos tempos de Jesus, estava subdividido em 3 escolas principais, que eram elas: os saduceus que desfrutavam do apoio da elite, os fariseus, que tinham o apoio popular, e terceira escola, os essênios, partido sacerdotal que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos de todos os níveis sociais, sobretudo da classe média, deu-se na época dos Macabeus, isso por volta do século II, né, antes de Cristo. Eles preferiram priorizar a manutenção do seu status político e garantir os direitos religiosos por meio de uma adaptação parcial ao sistema dominante. Eles não se envolviam completamente, mas se envolviam ali com o sistema dominante para manter ali o seu status político, né, e garantir alguns direitos. Outra característica do farisaísmo é sua proximidade com os escribas, que eram os responsáveis pelas ideologias ali dos fariseus. Bem, aqui nós temos a origem, né? A origem dos fariseus. Segundo o subtópico, os escribas e fariseus acreditavam seus verdadeiros mestres. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei de Moisés. Eles eram reconhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés, ou da lei, que eles tinham realmente um profundo, né, conhecimento através dos seus estudos, seus aprofundamentos, né, naquela época. Jesus não nega, né, a capacidade deles. Jesus não nega a capacidade intelectual deles. Inclusive afirma que como mestres eles têm o seu devido valor. No entanto, ele recomenda o seguinte: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Veja o ponto negativo dos fariseus. Eles tinham um certo zelo, realmente tinham muito conhecimento da lei, eles que organizavam ali na época toda a lei, né, para que não se perdesse, enfim. Mas tinha um grande defeito. Negligenciavam os aspectos principais da lei: justiça, misericórdia e a fé. Eles colocavam pesado jugo sobre os ombros do povo com base em suas próprias interpretações da lei. Aí surgia o problema, porque eles chegavam a citar algumas coisas que o pessoal tinha que fazer, tinha que praticar, que a lei não mandava, não dizia que tinha que ser feito isso, né? Era a sua interpretação equivocada da lei de Deus. Terceiro subtópico, Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Jesus fez uma crítica ao comportamento hipócrita dos escribas e fariseus e também quanto às regras de purificação, e ressaltava uma falsa santificação à mesa. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas tidas como impuras por eles
de compartilhar da mesma mesa. Por isso, Jesus condena as atitudes dos escribas e fariseus. Eles eram tidos como santos e que faziam parte de uma elite entre os judeus. Viviam de aparência, enquanto interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha só. Isso a gente encontra aqui no versículo 28. Versículo 28 do capítulo de número 23. Mateus 23, verso 28 está escrito: Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha só. Hipocrisia, eram falsos, né? Por fora uma coisa, por dentro outra. E como a lição que estamos estudando é visando a nossa aplicação pessoal, é para aplicarmos na nossa vida, para que a gente possa tirar aqui uma lição, para que a gente possa tirar proveito dos ensinos, podemos dizer que Deus nos chama, nos convida a sermos diferentes. Diferente do modo de ser, né, dos fariseus, também dos saduceus. Podemos concluir que a santidade de Deus, ou que Deus requer de nós, é a verdadeira santidade. Ou seja, aquela que vem de um coração puro, de um coração quebrantado, de um coração voltado realmente para Deus. É essa maneira de viver santa que faz diferença no dia a dia. Deus não quer nos ver vivendo de aparência. Lembre de uma coisa muito importante. Nós existimos por meio de Deus e para Deus. Em primeiro lugar, temos que ter uma coisa em mente. Por que necessitamos de santidade? Para agradar a Deus que nos vê. Deus nos vê em público, Deus nos vê no secreto, no escondido. Aonde formos, aonde estivermos, o Senhor está nos vendo. Então, que sejamos verdadeiros, genuínos, porque os olhos do Todo-Poderoso estão por toda parte, estão por todos os lugares. Sejamos prudentes e busquemos cada dia mais viver uma vida honesta e digna diante dos homens, sim, mas que isto seja o resultado de uma vida, de uma prática individual desta forma. Olha que coisa interessante, eu vou citar um exemplo para os irmãos. Nós estamos vivendo a época aí do avanço, né, da tecnologia, o avanço das mídias sociais, das redes sociais, inclusive estou usando uma agora, né? E às vezes nós estamos a sós na rede social. Eu e o aparelho em mãos. Você e o aparelho em mãos. De nada adianta, diante das pessoas, o pousar de santo, né? Bacana, vestidinho de terno, gravata, cabelinho bem penteado, bem arrumado, colocado ali um brilhinho, um negócio para não assanhar o cabelo e tal. De nada adianta isso se no meu a sós, no meu quarto, com o meu aparelho celular em mãos, ou com o meu computador em mãos, eu estiver ali me prostituindo, postando fotos indecentes ou vendo fotos indecentes de outras pessoas. De nada vai valer a minha santidade em público, exterior, se não houver uma santidade interior, dentro de nós. Um real desejo, uma real vontade de viver para a glória do nosso Pai. Então, que façamos diferente dos fariseus. Sejamos santos, sim, mas corpo, alma e espírito é a recomendação bíblica, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, lá por volta do versículo 23. Capítulo 2 da nossa lição, continuando. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré pregando as boas novas e curando os enfermos, quando alguns escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos.
Porque os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, ou seja, a tradição. Havia algum pecado aqui? Não. O que poderia haver aqui? Uma contaminação, já que os cidadãos estavam comendo sem lavar as mãos, poderiam, né, pegar algum verme, algum germe, alguma coisa do tipo. Mas não havia aqui o quebrantar de uma lei específica que causasse, aí, digamos, que fosse pecado aos olhos do Todo-Poderoso, né? Claro que a Torá, ela previa alguns procedimentos quanto ao ritual de pureza. Isso a gente encontra, por exemplo, em Números, capítulo 5, verso 1 ao 4. Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não constava na Torá, mas sim na tradição dos anciãos. Portanto, eles acusaram Jesus e seus discípulos injustamente. Não estavam cometendo nenhum crime, nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma transgressão à lei de Deus. A tradição deles, na verdade, era acréscimos feitos pelos homens e não uma regra dada por Deus, e não uma orientação divina. O homem que criou por conta própria, que inventou por conta própria. A gente vai ver daqui a pouquinho a respeito disso, como é grave. Como é grave. O homem, para o seu bel prazer, chegava ao ponto de criar regras que Deus não criou, visando, inclusive, enganar os seus próprios pais. Como era o caso de um filho, que na época a lei dizia que os filhos tinham que cuidar dos pais quando os pais chegassem à velhice. Manter, sustentar financeiramente. Não era como hoje, em que o Estado, né, paga aposentadoria para os pais e, em muitos casos, os pais que ajudam os filhos, né? Na época era diferente. O pessoal não tinha mais capacidade de trabalhar se os filhos não tomassem conta, não cuidassem. Então ficava bem complicada a situação. Mas o que eles diziam, que faziam? O que alguns filhos faziam? Eles diziam, olha, tudo que os meus pais poderiam aproveitar de mim é Corban, ou seja, é dedicado ao Senhor, é consagrado ao Senhor, portanto eu não posso tirar do que eu tenho para ajudar os meus pais. Nunca houve isso na lei de Deus. Pelo contrário, a lei ordenava que os filhos tinham que segurar os pais, tinha que manter, né? Então veja até que ponto ia, né, o desvio dessas pessoas. Jesus demonstrou, né, segundo o subtópico, que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Os escribas e fariseus acusaram Jesus e os discípulos de comer sem lavar as mãos. No entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Então, o mestre questiona o fato deles transgredirem os mandamentos de Deus. Jesus repreende os fariseus e escribas afirmando: e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus cita a lei mosaica em que os filhos deveriam honrar o pai e a mãe. Isso está lá no 5º mandamento, cuja penalidade para tal transgressão era a morte. Mas, para não atenderem às necessidades materiais de seus pais, alegavam que o bem que possuía era oferta ao Senhor, era dedicado ao Senhor, era corban, né? E os rabinos, eles permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração dessas palavras para deixar de usar o dinheiro necessário para o sustento do pai ou mãe. Na verdade, os acusadores eram os verdadeiros transgressores da lei de Deus, porque não eram justos, né? A essência da lei, justiça, misericórdia e fé. Eles faltavam com as 3 coisas. Faltavam com a justiça, porque veja que eram injustos com os próprios pais. Faltavam com a misericórdia, porque desta maneira, se você não tem misericórdia dos seus próprios pais, você não vai ter de mais ninguém. E faltava fé, porque fé em Deus denota fidelidade. E tudo isso mostra escancaradamente uma quebra de fidelidade, né? O que Deus não quer que a gente viva isso hoje, uma religiosidade
vã, vazia, porque se vivermos desta maneira, sem justiça, sem misericórdia e sem fé, estamos vivendo uma religiosidade vã, inútil. É inútil cantar no culto, cantar bonito, marchar. Ontem eu estava no manto e tal. Que conversa, que manto, que nada. Nós precisamos é viver os princípios da palavra de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus gera em nós o quê? Justiça, misericórdia, fé. Não é isso? Porque o próprio Jesus é o cumpridor da lei. Então, Jesus ele exorta, né, os escribas e fariseus, demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas, de disfarçados, né, de atores, e afirma a atitude errada deles, citando Isaías 29 e verso de número 13. Vamos conferir na Bíblia. Eu vou abrir um texto bíblico aqui para a gente ler. Isaías, capítulo 29, verso de número 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Quer dizer, não havia uma devoção real. Não havia uma devoção com o coração. Estavam cumprindo regras e mais regras que foi instruído por outros, mas não tinha realmente uma afinidade com Deus. Porque se tivesse uma afinidade com Deus, jamais desprezaria os seus próprios pais, visando manter o seu patrimônio, enquanto os velhinhos padeciam. Olha que sério isso, né? Então, o profeta Isaías ele já havia por diversas vezes reprovado a exterioridade da santidade do seu povo. Ele afirmou que seu povo adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estava bem longe do Senhor. Da mesma forma também, estavam os judeus na época de Jesus, como também muitos cristãos nominais de nossos dias, né? E aí é onde vem a aplicação pessoal para nós hoje, que a gente não esteja nesse estado trágico, terrível, né? Nesse estado crônico, porque o homem se achegar a Deus apenas de aparência é algo terrível, é triste. É pior do que aquele que não se aproxima de forma nenhuma. É o morno, né? Que aparece, inclusive, numa das cartas que foi escrita à igreja do Apocalipse. Deus deseja que haja nesses dias jovens verdadeiros, genuínos, sinceros, que amem Jesus, que tenha compromisso com Jesus e o honre aonde for, aonde estiver. Terceiro e último tópico, a cegueira espiritual. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando-os de cegos e condutores de cegos. Os fariseus e escribas se apegavam tanto às questões secundárias e irrelevantes, que eram as tradições humanas, que se privavam da observância da lei divina. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população. Os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ouvir e também ver o Senhor. Os líderes religiosos, com suas tradições, discursos monótonos e repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. Então, quando essas pessoas se aproximavam de Jesus, não era querendo fazer a mesma coisa que o povo. Não é porque estava admirando Jesus, mas porque queriam pegá-lo em contradição, tentando mostrar para o povo que Jesus falhava, errava, tropeçava em alguma coisa. O que nunca foi possível fazer, porque Jesus é o próprio Filho de Deus, Deus bendito eternamente, e nele reside toda a sabedoria, porque ele é a sabedoria divina. Então, Jesus é verdadeiro. Os fariseus, nessas questões da prática da própria lei que eles aprenderam, eram falsos, não eram genuínos. Jesus os chamou de sepulcro caiado.
que nas nossas vidas seja diferente. Sejamos como Cristo, verdadeiros, genuínos. Segundo, Pedro pede que Jesus os ensine. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldades para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus: explica-nos essa parábola. O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Ele estava certo, pois quem quer aprender tem de perguntar e não pode se importar com a reação das pessoas. Muitas pessoas deixam de aprender por receio de perguntar. Jesus fica admirado com a atitude de Pedro e diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? De acordo com um comentarista do Evangelho de Mateus e Marcos, o A.T. Robertson, os discípulos ainda estavam sob o encanto da perspectiva teológica dos fariseus, por isso que não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Por isso aí a dificuldade, né? Os fariseus e escribas ouviam os ensinos de Jesus e não aprendiam, pois seus interesses pessoais e a hipocrisia impediam que seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino, né? Fossem abertos para entender a mensagem do reino. Já os discípulos de Jesus realmente desejavam compreender e aplicar às suas vidas o ensino do Mestre. Por isso que Jesus os ensinava com muita dedicação, com muito zelo, com muita paciência. Último subtópico. O que contamina o ser humano é o que está no coração. Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. É do interior do ser humano que provém os maus pensamentos. Isso contamina. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. As práticas, os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciavam ou ainda influenciam muitos religiosos na atualidade, pois infelizmente ainda há pessoas que valorizam mais as tradições humanas do que a palavra de Deus, valorizam mais o exterior do que o interior. Jesus deixa claro que a falsa santidade contamina o ser humano. E o pior que deixa uma sensação de bem-estar. O pior que deixa uma falsa sensação de dever cumprido. Por isso que muitos terão surpresa. E dirão para Jesus naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei espíritos malignos, em teu nome fiz muitas maravilhas. E Jesus vai dizer para eles: eu não conheço vocês. Essas pessoas viveram por muito tempo autoenganadas, porque amaram mais a aparência do que uma vida genuína com Deus que parte do coração. O mestre critica duramente o ritualismo hipócrita e a falsa santidade dos fariseus e escribas e nos convida hoje, nesta lição bíblica, a sermos como Cristo, imitadores de Deus como filhos amados, assim como disse o apóstolo Paulo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Então concluímos a nossa lição de hoje, dizendo que aqui nós aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior, foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus: justiça, misericórdia e fé. Que possamos praticar a palavra do Senhor nosso Deus dentro destes 3 pontos fundamentais: justiça, misericórdia e fé, amando a Deus sobre todas as coisas
e amando ao nosso próximo como nós mesmos. Desta forma teremos a perfeita santidade, agradaremos a Deus e seremos exemplo diante dos olhos humanos. Conforme Jesus disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que Deus abençoe os amados. Até a próxima lição em nome de Jesus.